Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, 8 horas e 30 minutos. Revista Justiça. Debate. E o STF promove hoje, a partir das 2 horas da tarde, a primeira edição do STF Escuta. O encontro vai reunir organizações sociais que atuam no enfrentamento à violência doméstica, com o objetivo de colher informações para melhorar a atuação e os serviços do tribunal da matéria. Vamos então debater esse enfrentamento. Estamos aqui com as nossas convidadas e o nosso convidado. Começa apresentando a doutora Karen Langkammer, ela que é diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Distrito Federal. Doutora Karen, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Obrigada pelo convite e parabenizo aí pela iniciativa dessa temática. Estamos à disposição. E lembrando que você também pode acompanhar com vídeo pelo YouTube a transmissão desse debate. Também está conosco a doutora Antônia Carneiro, ela que é defensora pública do DF, ex-chefe do Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Doutora Antônia, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui na Rádio Justiça. Cumprimento aos meus colegas de debate e desejo a todos nós excelentes discussões aqui. Muito bem. Lembrando então que eu falei aqui sobre acompanhar com vídeo, é pelo YouTube. Vai lá no YouTube, coloque Rádio Justiça ao vivo e nos acompanhe. E está conosco também o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Ele é coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios do DF. Doutor Marcelo Zago, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Justiça. Bom dia também a Antônia, a Karen, aos nossos telespectadores e aos nossos ouvintes, né? Telespectadores, nós estamos aqui no YouTube, não é isso, Sérgio? Exato. E desejar a todos um ótimo debate, que nós saiamos daqui mais íntegros, né? E mais informados do que entramos. Doutor Marcelo Zago, começo com o senhor fazendo uma provocação. As pessoas devem falar, poxa, estão falando de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, e o que um homem tem lugar de fala para tratar desse assunto? Então, conta para o nosso ouvinte. É uma ótima pergunta, Sérgio. Na verdade, quando se fala de luta, né, de enfrentamento à violência doméstica, geralmente se vincula a uma mulher e geralmente se vincula a uma mulher falando para outras mulheres, né? Então, esse panorama da inserção do homem nesse diálogo, nesse discurso e nessa luta é algo essencial para que a gente garanta direitos humanos universais. Quando a gente pensa, né, na luta do enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, essa luta não é só das mulheres, é uma luta dos direitos humanos. E por ser uma luta dos direitos humanos, é necessário que o homem participe. Além disso, é muito importante a gente imaginar que até por uma questão de discurso, de diálogo, de linguagem, um homem, ele tende, principalmente um homem machista, ele tende a ouvir outro homem. Então, se aquele homem ele é machista e ele pratica determinados atos de violência ou atos de repulsa à mulher, atos de misoginia, talvez seja um canal mais interessante que o outro homem o conscientize disso em relação à conscientização feita por uma mulher. O que parece para esse homem machista aquilo que se tem dito muito hoje, né, Sérgio? Que é o tal do mimimi, não é? Se conversa muito, se fala muito sobre essa questão do mimimi e, na verdade, não é nada de mimimi. Nós estamos aqui em uma luta de preservação de direitos humanos e, sobretudo, de preservação da vida, nessa questão da diminuição do feminicídio. Então, é uma luta de todos nós, não só das mulheres. Doutora Antônia Carneiro, vamos lá então, começar esse assunto. O machismo é a principal causa então dessa violência contra a mulher. O que a senhora pode dizer também? E como esse tema lhe é caro? Esse tema é caro a mim como mulher e a mim como defensora pública que trabalhou muitos anos na defesa dos direitos das mulheres. E eu ouso dizer sim, que seja pelas causas e seja pela própria definição da Lei Maria da Penha, que diz lá no artigo 5º, que é violência contra a mulher aquela baseada no gênero. E gênero é uma construção social que está atrelada à vulnerabilidade histórica e social do gênero feminino em relação ao gênero masculino. E nessa condição, o que fundamenta, então, essa vulnerabilidade, que não é uma vulnerabilidade biológica, entenda-se. Nós, mulheres, não somos biologicamente inferiores. É uma vulnerabilidade histórica, social, que é construída dentro da nossa sociedade. E, nesse contexto, ela se funda, nada mais, nada menos, do que no machismo estrutural que vivemos e que nós, todos aqui presentes, estamos aqui
para combater, estamos aqui para enfrentar, dentro de uma perspectiva do diálogo, não apenas voltada em políticas públicas para as mulheres, que são necessárias, que não deixa de ser o nosso foco, mas que busca também políticas públicas para os homens. Até porque, ouvindo nossas mulheres, toda vez que nós as ouvimos, elas pedem para que sejam feitas interferências nos homens. Cansei de perguntar para a mulher se ela queria comparecer a grupo reflexivo e ela me devolvia com uma pergunta: mas e ele? Ele também vai ao grupo reflexivo? Então, isso traz a nossa reflexão de que a gente tem que trabalhar políticas públicas para as mulheres, mas também para homens, dentro de uma perspectiva que não é de segregação, mas de união e de uma perspectiva que é, acima de tudo, de uma mudança de sociedade em relação a esse machismo estrutural. Esse grupo reflexivo, o que é? Os grupos reflexivos são políticas públicas voltadas para grupos, como o próprio nome diz, podem ser de homens e de mulheres, no âmbito do qual são trabalhadas essas questões do machismo estrutural, da comunicação não violenta, das redes. A própria Defensoria Pública tem o grupo Renovação Homens e Renovação Mulheres, no qual essas homens e mulheres separadamente discutem de forma coletiva e dialogam sobre suas experiências com vistas a uma mudança de perspectiva, sim, de forma dialogada, né? São grupos de atenção psicossocial. Tem, geralmente, uma orientação por uma psicóloga, mas volta por essa abordagem que está atrelada a essa compreensão que não é apenas psicológica, mas social. Doutora Karen, violência à mulher, a senhora faz parte dessa divisão integrada de atendimento à mulher da Polícia Civil. Como esse tema ele é caro também? O que a senhora pode trazer inicialmente para o nosso início aqui? Eu até vou continuar aqui na temática que a doutora Antônia iniciou. Em relação a essa violência de gênero, eu também entendo que a nossa sociedade ela sempre foi patriarcal. Os lugares de poder sempre foram ocupados por homens, e isso acabou causando uma objetificação dessa mulher. A mulher ela foi tratada como um objeto. E o que a gente busca, né, Antônia, é realmente tirar isso. A mulher não é um objeto, a mulher ela é uma pessoa. E quando a gente fala em igualdade de gênero, é isso, é o respeito e a identificação de que essa mulher ela é uma pessoa e ela tem que ser tratada como tal. Então, assim, a nossa luta da igualdade de gênero, do combate à violência, do enfrentamento, é exatamente nesse sentido. E como a Antônia falou, a gente não fala só em segregação. Eu sou delegada de polícia, trabalhei muito tempo no plantão da Ceilândia, inclusive, e a gente, muita gente entende assim, ela só quer separar o casal, ela quer prender o agressor e separar a família. Esse não é o nosso objetivo. E a gente entende que eu não vou resolver o problema social se eu simplesmente separar o casal ou se eu simplesmente prender esse agressor. Sim. Porque esse agressor, se ele agride essa mulher, se ele não respeita, se ele pratica esse tipo de violência, é um problema que ele tem. E que se a gente não trabalhar isso, ele vai chegar em um novo relacionamento e ele vai fazer uma nova vítima. Então, o problema da sociedade não vai ser resolvido. Então, a gente realmente precisa trabalhar não só com a mulher, para poder trazer para ela todo esse aporte, esse acolhimento, mostrar para ela o que ela está passando, o que a gente pode oferecer para ela deixar de passar por essa situação. A gente precisa trabalhar com esse homem para ele realmente entender o que ele está fazendo não é natural. A gente tem que parar de naturalizar determinados comportamentos, mostrar que determinados comportamentos dentro de um relacionamento não são linguagens de amor. E também, sem dúvida, trabalhar com essas crianças. Porque crianças que crescem nesse ambiente de violência, elas também naturalizam essa violência. E quando se tornarem adultos, é comum que elas repitam esse comportamento. Vamos lá, doutor Marcelo. Você gostaria de complementar ainda alguma coisa? Gostaria sim. Existe um autor que eu gosto muito, que é chamado Deming, que ele fala assim: em Deus eu acredito, os demais precisam me trazer dados. Então, eu gosto sempre de apresentar, né, dados para poder expor o meu ponto de vista. E em relação a essa questão dos grupos reflexivos, quando a gente vem para a realidade do Distrito Federal, a gente tem essa possibilidade de grupos reflexivos com homens agressores, mas a gente tem uma especialidade
também dentro da Secretaria de Segurança Pública, que é o grupo reflexivo com policiais. Porque é bastante interessante quando a gente analisa o cenário do feminicídio no Distrito Federal, e nós temos aqui a Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios que faz isso. Sim. De 2015. Por que 2015? Porque foi quando ingressou na ordem jurídica o crime de feminicídio, né? Na verdade, a qualificadora do homicídio, né, como feminicídio. Então, 9 de março de 2015. De 9 de março de 2015 para cá, nós tivemos 33% desses autores de feminicídio que praticaram homicídio seguido de suicídio, né, eles tinham nível superior. Tá? Outros 33%, quando a gente analisa nesse mesmo recorte, são pessoas que carregam arma de fogo, que praticaram esse crime com arma de fogo. Quando a gente junta esses dois filtros, a gente vê que 44% das pessoas que mataram a mulher e na sequência tiraram a própria vida eram pessoas com nível superior e que portavam arma de fogo. Quando a gente pensa em um profissional que tem essas qualidades, o primeiro profissional que vem à cabeça da gente é o policial. Então veja que, além de ser uma realidade, essa questão da violência doméstica praticada no seio policial, assim como existem em todas as outras profissões, e ninguém está livre disso, ainda existe essa realidade muito ruim para a gente, que é a do feminicídio seguido de suicídio, e essa probabilidade mais alta. Então a gente precisa trabalhar em grupos reflexivos específicos, não só com esse viés, mas também para tirar aquela pecha do servidor, né? Porque às vezes é muito complicado a gente colocar um determinado policial junto com outros agressores que não são policiais. Primeiro, pela própria visão ali da sociedade. Vai olhar e falar, pô, se o policial está ali e agrediu a mulher também, é difícil às vezes para o cidadão dissociar o CPF do CNPJ. Então ele liga aquilo ali ao próprio Estado, de certa forma, e de maneira que causa um certo abalo na imagem institucional. Então esses grupos reflexivos, eles são feitos para a segurança pública especificamente. E é bem interessante, Sérgio, porque geralmente essas pessoas que começam nesses grupos reflexivos chegam muito relutantes, né? Esses policiais, eles chegam bem nervosos. Não, o que eu estou fazendo aqui? Eu não precisava disso, isso aqui... Isso, comuns também, né, Antônio? Não, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso disso, eu sei muito bem, foi só um errinho, foi só porque eu bebi, foi só porque isso, foi só porque aquilo, quer dizer, cheio de desculpas. E ao longo desse processo, nos relatam as psicólogas que fazem esse atendimento, os próprios homens começam a aprender que de fato exerciam determinados comportamentos que são considerados violentos, mas que sequer tinham noção disso. Para ele, o comportamento violento foi tão somente aquele ato de descontrole que levou à violência física. Mas por trás existe todo um arcabouço de violência psicológica, de violência moral, de violência patrimonial. Sexual já é mais difícil, mas acontece esses outros que são considerados menos graves e que na cabeça desse homem sequer é agressão. E ele começa a se dar conta disso no processo. E as psicólogas relatam que quando chega ao final, eles já estão levando bolinho, já estão conversando com as pessoas, formando grupos para poder continuar essas discussões depois, formando grupos de apoio entre eles, o que é muito bom. Isso sim a gente vê a recuperação daquele ser humano, né? Ou seja, a mudança de pensamento, a ressignificação de determinados comportamentos. É isso que a gente precisa. Porque senão acontece exatamente aquilo que a doutora Karen falou. Esse sujeito, ele é retirado dessa situação de agressão em relação a essa mulher e depois, em razão do comportamento dele, que é estrutural, ele volta a agredir outras mulheres. E não raras vezes a gente verifica isso em dados da Câmara Técnica. Sim, nesse ponto que o doutor Zago tocou, eles realmente naturalizam a violência. E quando a gente efetiva uma intervenção dentro desse cenário de violência, num relacionamento, o sentimento de injustiça deles é muito alto. Eles não entendem por que eles estão sendo presos. Eles não entendem. Eles acham que o que eles fizeram não é grave ou é uma coisa natural, porque realmente é um comportamento que se repete, que ninguém entende que aquilo ali não pode ser feito. O sentimento de injustiça é exatamente esse. Eles não entendem. E é muito natural. E é por isso que os grupos reflexivos e trabalhar dessa maneira que a gente fala holística, não apenas no viés da segurança ou no viés judicial, mas também no viés psicossocial e o atendimento em rede, que a gente pode falar daqui a pouco, é importante. Eu palestrei e palestro nos grupos reflexivos sobre noções acerca da Lei Maria da Penha. E eu cansei de fazer isso no primeiro encontro, em que o sentimento que esses autores, de fato, em que esses agressores tinham, era que eles haviam sido injustiçados.
A primeira, eu lembro que 2 comentários eram comuns. Que devia ter a Lei João da Penha. Sim, era o clássico da Lei João da Penha. E a segunda tem a ver com o que o Zago acabou de falar. Doutora, eu não fiz nada, eu não toquei o dedo nela. Se esquecendo que a própria Lei Maria da Penha fala de 5 tipos de violência, que não tem só a violência física, que tem a violência psicológica, que tem a violência moral, xingamentos. Hoje a violência psicológica é um crime específico, previsto de maneira expressa no Código Penal. E eles também se esquecem de que aquela intervenção não é uma intervenção, e isso tem que ser feita, né, do que a gente falou aqui, segregadora, mas sim no sentido de conscientizar e não de apenas, pelo menos naquele lugar, né, do grupo reflexivo, não de culpar. Aquela não é a esfera. Essa é uma esfera judicial. E é por isso que entrar no grupo reflexivo é importante. Porque, como o Zago, a doutora Karen falou, é importante por quê? Porque não basta solucionar aquele caso. Aquele homem vai voltar para a sociedade, vai se relacionar novamente. É importante que ele saiba se relacionar para que as violências não sejam praticadas contra outras mulheres. E, doutora Karen, essa questão separa o homem e ele não aceita que ele errou. Como mudar isso? Como criar essa consciência que ele tem que mudar? E é muito complexo a gente lidar com isso, porque quando a polícia tem que atuar nessa situação, a gente precisa tomar medidas de emergência. Chega uma situação pra gente de agressão, de conflito, de violência, e eu preciso o quê? Salvar essa mulher, proteger essa mulher. Daí vem as medidas protetivas de urgência. Então, assim, no âmbito de delegacia, a gente registra a ocorrência policial, requer essas medidas protetivas e, se for o caso, a gente vai lavrar uma prisão em flagrante desse autor. Então, inicialmente, a ideia é separar, porque eu preciso salvar essa mulher. Eu não sei qual é o nível de violência a qual ela está sendo submetida. Eu não sei qual é a gravidade daquele relacionamento naquele momento. Então, a gente precisa tomar medidas iniciais, e é quando eles se sentem extremamente injustiçados, mas eu vou sair da minha casa, é a frase que eles mais falam. Mas a gente precisa, não temos informações maiores. A partir daí, aí vem todo um outro trabalho. Inclusive, a Polícia Civil, a gente tem núcleos agora de atendimento à mulher, com o objetivo de dar esse aporte a essa mulher, para ela também entender o que está acontecendo, se for o caso, para ela se encorajar a manter essa ocorrência policial, promover a ação penal, dependendo do tipo de crime que ela sofreu. E esse homem precisa ser trazido, então, para esse outro tipo de tratamento, para a gente conseguir aí evitar um crime maior lá no futuro, tanto entre os dois, esse relacionamento, quanto com um relacionamento novo. E, doutor Zago, ainda sobre essa conscientização do homem, é difícil ou não? Como que é o que o senhor acompanha o dia a dia daquele que fala que não fiz nada de errado, e estou sendo aí julgado, estou sendo processado? O primeiro passo é entender que você está praticando um ato de violência. E algumas pessoas tendem a querer não acreditar nisso, né? Quer dizer, foram criadas de uma determinada forma, em que muito provavelmente, ou quase que possivelmente, né, viram ali atos de violência sendo praticados com grande constância, internalizaram aquilo e normalizaram aqueles comportamentos, né? Então, às vezes, um indivíduo que vê, por exemplo, o pai xingando, batendo na mãe, fazendo todo tipo de atrocidade, para ele, tão somente xingar é um mínimo, né? Só que isso precisa ser reaprendido, isso precisa ser ressignificado. E não só para os homens. Às vezes, as próprias mulheres não têm ciência de que estão sofrendo atos de violência, né? Eu me lembro muito bem, Sérgio, quando eu ingressei na polícia, eu tinha uma vizinha que era uma pessoa que não tinha muito estudo, e é uma pessoa agradabilíssima, gostava muito de conversar com ela, mas ela não tinha muito estudo, e certa vez ela chegou para mim e falou assim: Marcelo, mas eu era oficial de justiça antes. Ela falou assim: mas você passou para delegado agora? Você está preparado para ser delegado? Eu falei: olha, eu acho que sim, eu acho que eu estou preparado. Ela falou assim: mas e como é que você vai se sentir batendo nas pessoas? Aí eu falei: não, mas espera aí, mas eu não vou bater nas pessoas. Aí ela falou: não, mas você vai ser policial, e o policial, ele bate nas pessoas, tem a obrigação de bater nas pessoas, é um direito dele, né? Aí eu falei: não, peraí, calma, senta aqui, vamos conversar. Senta aqui, deixa eu te explicar. Aí fui explicar para ela porque na cabeça dela, o policial, ele tinha o direito de eventualmente bater nas pessoas, né? Mesmo que não em legítima defesa, mesmo que não em legítima defesa de terceiro, né?
mesmo que não exercendo atos ali que podem causar lesão, mas em estrito cumprimento de dever legal, com uma contenção, qualquer coisa. Então, na cabeça dela, isso era comum. E, infelizmente, ocorre isso para algumas mulheres ainda, né? A gente precisa pensar que nós temos um país de extensão continental, com muitas e muitas culturas diferentes, né? E que existem pessoas que são carentes desse conhecimento. E é por isso que é importante essa multiplicação de conhecimento, seja através da rádio, da televisão, dos meios de comunicação em geral, né, da internet, das redes sociais, porque a gente pode parecer um absurdo, mas infelizmente algumas mulheres não sabem que existe a tal da violência psicológica, da violência moral, né? Então isso precisa ser sim espalhado, essa voz ela precisa ressoar tanto pelos homens quanto pelas mulheres. A Lei Maria da Penha chegou à sua maioridade, né, 18 anos, e há um tempo atrás nós abordamos aqui uma pesquisa apontando que as mulheres tinham desconhecimento da Lei Maria da Penha. Na sua experiência, doutora Antônia, como ex-chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, isso de fato era constatado? As mulheres não tinham noção que a Lei da Maria da Penha estava sendo violada? Sim, com certeza. Eu acho que não só as mulheres e, claro, também os homens, né? É muito interessante, o senhor falou que a Lei Maria da Penha completou a sua maioridade, tem 18 anos, é considerada a terceira melhor lei do mundo e, infelizmente, o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Então, a gente vive esse contrassenso. E o que isso quer dizer e que tipo de reflexão isso nos traz? A primeira é que nós temos uma lei muito boa, a Lei Maria da Penha é muito boa. Nós temos, recentemente, várias alterações, inclusive no Código Penal, que são no sentido de, por exemplo, foi criado o crime de stalking, que é um crime novo, a própria violência psicológica, que é um crime novo. Então, nós temos um aparato normativo robusto e protetivo, sim. E por que ainda assim, né, nós temos tantos casos de violência? Porque a gente precisa trabalhar tanto em conhecimentos de direitos quanto em mudança social. Eu costumo até falar que não basta, e todos nós aqui sabemos, a própria Lei Maria da Penha assim fala, que não basta uma atuação de um único setor. Então, eu, Defensoria, sozinha, não vou enfrentar a violência doméstica. A segurança pública, apesar de fazer um trabalho, no Distrito Federal, exaustivo, de excelência, que se esforça, eu ouso dizer que a rede do Distrito Federal é uma rede que busca, sim, fazer o seu papel, mas, isoladamente, ninguém vai combater a violência e vai diminuir esses índices. Porque o machismo estrutural dura, no mínimo, 3.000 anos, né? Desde que a gente se entende como sociedade. Então, a gente precisa trabalhar isso, dentro e fora do sistema de justiça. A gente precisa trabalhar isso, inclusive, preventivamente. Nós temos, por exemplo, uma alteração, foi inserido na Lei de Diretrizes e Bases, que devem ser ministradas nas escolas noções para a prevenção da violência contra as mulheres. Aqui no Distrito Federal, a gente tem, no mínimo, 3 leis que falam sobre ministrar esses assuntos nas escolas. A gente tem uma lei de 2017 que vai falar que tem que ser falado sobre o combate, embora a gente não use esse termo, mas lá nessa lei foi utilizado esse termo, é o enfrentamento. Sobre a Lei Maria da Penha, sobre o machismo nas escolas. Então, a gente tem que trabalhar isso de forma sistemática, multissetorial, com apoio tanto da segurança pública, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da saúde, porque às vezes uma mulher tem um problema de saúde mental, o homem pode ter problema de saúde relacionado ao uso de drogas, relacionado ao uso de álcool, né? Então, é um problema que tem que ser trabalhado de forma multidisciplinar e, acima de tudo, também preventivo. E aí, para finalizar, só para pegar um gancho do que foi dito sobre as medidas protetivas, e entrando um pouquinho, olha a minha, Osaldi, entrar um pouquinho na seara dos águas aqui, olha, eu tenho que tomar cuidado com isso, hein? E aí isso revela a questão da prevenção e trabalhar isso na sociedade, né? 67% dos casos de feminicídio consumados, a mulher nunca havia registrado ocorrência contra o seu agressor. 67% dos casos. Ou seja, a primeira vez que o sistema de justiça teve conhecimento daquele caso foi quando a mulher já estava morta. E aí, isso nos traz uma reflexão.
como que nós podemos atuar se esse caso não chega até nós? Né? E isso, de modo algum, eu estou culpando a mulher, porque a mulher jamais pode ser culpada por ter sido vítima. Mas isso nos traz uma reflexão sobre a prevenção, sobre trabalhar isso nas escolas. E mais, tem inclusive foi alteração recente na Lei Maria da Penha, pensando na proteção. A mulher pode pedir medida protetiva independentemente do registro de ocorrência. Por quê? Nós sabemos, e claro, é o meu desejo como defensora pública, é o desejo do Estado, que o réu, que o agressor, que o autor do fato se responsabilize pelos atos praticados. Mas, diante de 67% dos casos em que a mulher não registra ocorrência, e nós sabemos que às vezes isso acontece, por quê? Porque ela, eu não quero que ele seja preso, eu não quero que ele seja responsabilizado, eu não quero que ele perca o emprego. Ele está estudando para concurso. Ele está estudando para concurso. Ele quer ser policial. Ele quer ser policial. Tem também o vigilante. O curso de reciclagem, vai perder o curso de reciclagem de vigilância. E aí, nisso, ela não registra. E aí nós enfatizamos que solicite pelo menos medida protetiva. Porque a medida protetiva, ele não responde. E aí, à medida que ela solicita medidas protetivas, ela entra nesse ciclo de proteção. Ela pode ser encaminhada para um grupo reflexivo. Ele pode ser encaminhado para um grupo reflexivo. E no futuro, quem sabe, até ela mesma registra essa ocorrência. Mas ela precisa entrar nesse sistema protetivo. Isso é muito importante. Posso complementar? Por favor. Estou na fila. Na verdade, assim, já aconteceram algumas vezes com pessoas próximas a mim, doutor Antônio. Isso agora sou eu que vou usar, né, em falar da sua área. Porque a Câmara Técnica, não só a Câmara Técnica, mas a Secretaria de Segurança Pública é um grande parceiro da Defensoria Pública. Né? Sim. A Defensoria Pública tem assento na Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios e a gente tem uma parceria muito legal, de forma que eu já consegui decorar alguns números e aprender que, para a mulher que tem dúvida, né, doutora Antônia, o telefone 129, ramal 2, aqui no Distrito Federal. Olha, né? muito obrigada. Pois é um conhecendo do trabalho do outro, essa integração, né? Isso. E, na verdade, já aconteceram algumas dessas situações a pessoas ligadas a mim e de não querer o registro da ocorrência, né? Por essas razões. E a gente sabe que é muito complexo mesmo, né? Quer dizer, isso gera uma certa revitimização, inclusive para a mulher que sofre violência. Outro dia eu fui pesquisar a internet e a gente via que existiam determinadas mulheres com os nomes expostos, mulheres vítimas de violência doméstica. Isso é muito ruim, porque determinadas empresas têm esse preconceito, pensam que, olha, aquela mulher que ela foi vítima de violência doméstica, ela pode trazer um problema para a empresa no futuro, porque de repente esse cara pode vir aqui, fazer escândalo, etc. Então, não deixa de ser uma forma de segregação. Isso é muito, muito ruim, né? De forma que ainda tem essa outra parte, né, da compaixão da vítima em relação ao ato de violência do autor. Algo que, sinceramente, pode ser questionável, embora eu não queira colocar a culpa na vítima, porque, é claro, ela tem os seus motivos. E os motivos dela, a dor dela, só quem sente é ela, não sou eu para saber. Agora, é importante que o Estado ofereça outras alternativas, então. Né? Se eventualmente essa mulher não vem até nós e a gente só toma conhecimento quando existe a prática do feminicídio, como a doutora Antônia trouxe aqui, no Distrito Federal, 67% dos feminicídios ocorrem sem registro de ocorrência anterior. Mas quando a gente vai para esses casos dessas mulheres que morreram e que nunca tinham registrado ocorrência, e a gente começa a ler os depoimentos das testemunhas, né, os relatos dos vizinhos, etc., as circunstâncias do crime, a gente percebe que em 65% dos casos há relato de que aquela mulher sofria violência. Ou seja, são mulheres, qual que é o retrato hoje do feminicídio no Distrito Federal? São mulheres que sofriam violência durante longo período, que não registraram ocorrência e que foram vítimas de um feminicídio. Então, esse é o panorama que a gente tem hoje no Distrito Federal. E para reduzir isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acabar com essa escalada da violência. Por quê? Porque esse ato final do feminicídio, ele é um ato muito difícil de ser evitado. Porque, pelo menos aqui, eu vou trazer dados do Distrito Federal, ele é um ato que ele é praticado, na grande maioria das vezes, dentro das residências, né, em 72% das vezes dentro das residências, e ele é praticado com um instrumento que é um instrumento diferente de arma de fogo, Sérgio. Então, veja, geralmente é uma faca, geralmente é um segmento de madeira ali que vai ser utilizado com efeito contundente, né?
a própria esganadura. Quer dizer, em 79,5% dos casos, não se usa arma de fogo. Então, como é que a gente intervém nesse ato final do feminicídio? Se ele acontece dentro de casa e com uso de um instrumento que todo mundo tem em casa. É muito difícil. Por isso que a gente tem que parar a escalada da violência para que se chegue a esse ato final do feminicídio. Geralmente, essa escalada acontece de uma maneira bem característica. Né? Hoje se fala de espiral da violência, quer dizer, ele vem num ciclo, mas ele vai se tornando cada vez maior. Mas é importante, então, que se haja, lógico, no antes, porque depois que a mulher morreu, há pouco que se possa fazer em relação a esse contexto, talvez cuidar dos órfãos do feminicídio, que não é uma coisa que nós queremos. Sim. Nós não queremos órfãos do feminicídio, nós não queremos o programa Órfãos do Feminicídio, porque ele não tem a necessidade de existir se por acaso a gente não tiver órfãos de feminicídio. E é isso que a gente busca, né? Daqui a pouco vou ouvir a doutora Karen, vamos fazer um intervalo e já voltamos com esse debate muito interessante sobre o combate à violência doméstica. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça e vamos começar com a nossa terceira e última hora dessa sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Agora em Brasília, 9h05. Revista Justiça. Debate. Eu convido você também a nos acompanhar com imagens ao vivo no YouTube da Rádio e TV Justiça. Você tem o link da Rádio Justiça ao vivo e tem imagens aqui do nosso estúdio para o nosso debate. Estamos falando sobre o enfrentamento à violência doméstica. Hoje, por exemplo, a partir das 2 horas da tarde, o STF promove a primeira edição do STF Escuta com um tema que vai tratar com organizações sociais que atuam justamente nesse enfrentamento à violência doméstica, com o objetivo de colher informações para melhorar a atuação e os serviços do tribunal nessa matéria. Estamos aqui com as nossas convidadas e o nosso convidado. Estou com a doutora Karen Langkammer, ela que é diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Distrito Federal, também a doutora Antônia Carneiro, que é defensora pública do DF, ex-chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, e ainda o doutor Marcelo Zago, delegado de Polícia Civil do DF e coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios do Distrito Federal. Doutora Karen, voltando ainda aos números trazidos aqui pela doutora Antônia, 67% dessas ocorrências são apresentadas por mulheres vítimas que não tiveram uma ocorrência anterior. E a senhora também queria complementar esse comentário a respeito disso. Como podemos diminuir esse número? Sérgio, inclusive eu queria acrescentar um ponto antes de responder a sua pergunta, que a doutora Antônia levantou, em relação à aplicabilidade da Lei Maria da Penha, o conhecimento dessa Lei Maria da Penha, e o senhor fez o questionamento, por que a gente não tem uma aplicabilidade tão efetiva da lei? E eu queria levantar, então, a questão mais delicada dessa situação, porque quando a gente fala em crimes, por exemplo, crimes contra o patrimônio, e a gente está falando ali de roubo, furto, estelionato, o autor do crime é uma pessoa desconhecida. Agora, quando a gente fala em seara de violência doméstica, em Lei Maria da Penha, o autor, ele é uma pessoa que deveria proteger a vítima. É uma pessoa que ela ama, é uma pessoa que ela confia. A gente tem ali uma relação de afeto, de convivência. Então, daí que vem a maior dificuldade de proteção dessas vítimas, porque envolve sentimento, envolve afeto, envolve relacionamento. E a mulher, ela naturalmente, ela tem um sentimento protetor. Mulher é mãe, mulher protege, mulher é mais empática, ela é sensível. Então, daí que vem a mulher não querer registrar a ocorrência policial, porque ela quer proteger aquele agressor. Ela confia que ele vai sempre mudar, que ele vai melhorar, que não vai se repetir aquela violência. E ela quer preservar a família. Então, assim, essa sensibilidade da situação de envolver afeto, convívio, parentesco, sangue, amor, é o que traz, na minha opinião, a maior dificuldade da gente aplicar efetivamente a Lei Maria da Penha e conseguir atingir essas mulheres. Mas, voltando à pergunta, como que a gente poderia melhorar isso?
estamos trabalhando arduamente, como também a doutora Antônia falou, é um trabalho de todos, a gente precisa dos equipamentos públicos, a gente precisa da sociedade, todos precisamos ir juntos nesse mesmo objetivo de divulgar que temos sim meios de proteção dessas vítimas. Por que a mulher não registrou ocorrência policial? Pode ser por vergonha, pode ser por não querer se expor, pode ser porque ela acha que não é efetivo, não confia no sistema. E nós estamos nesses trabalhos hoje mostrando que sim, que o sistema funciona, que a gente tem meios de proteção. E conforme a violência dela vai evoluindo, as nossas formas de proteção também vão evoluindo. A Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria da Mulher, a Polícia Civil, a Defensoria, todos nós trabalhamos com meios de prevenção e de proteção dessa mulher. Só que, como comentamos aqui anteriormente, a gente precisa de ter o conhecimento de que essa mulher é vítima de violência. Porque se eu não sei que essa mulher sofre, que ela tem algum problema, realmente eu fico de mãos atadas. E complementando, então, até a pergunta para a doutora Antônia, medida protetiva é possível sem um registro de um boletim de ocorrência? Exatamente, isso é importante enfatizar. Já era entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a mulher podia pedir medidas protetivas sem a necessidade de registrar a ocorrência, sem a necessidade de instaurar um processo ou qualquer inquérito. Não bastasse isso, teve uma alteração recente, razoavelmente recente, no sentido de que a mulher pode requerer medidas protetivas, que elas não têm natureza criminal, de modo específico, né? E que essas medidas protetivas podem ser requeridas independentemente de registrar uma ocorrência, independentemente de instaurar um inquérito ou qualquer processo de natureza criminal. E aí aqui é importante enfatizar isso, por quê? Porque qual é a instância que isso vai ser feito? Porque isso não pode ser feito, por exemplo, se houver um crime de ação pública, e isso não é feito tecnicamente na delegacia. Isso é feito diretamente perante o Poder Judiciário e por quais instâncias? Se a vítima tiver advogado particular, pode ser feito pelo advogado particular, e se ela não tiver condições, ela pode requerer pela Defensoria Pública. Enfatizo aqui o que o Zago informou, nós temos inclusive uma central de atendimento, a Defensoria Pública do Distrito Federal foi uma das pioneiras no sentido de criar uma central de atendimento específica para a mulher vítima de violência doméstica, o 129, opção 2. E a Defensoria Pública pode requerer diretamente essas medidas protetivas para a vítima, independentemente do registro de ocorrência policial. E aqui é importante, porque a Defensoria também pode fazer os demais encaminhamentos de rede de proteção, que é tão importante para a gente tentar solucionar esse conflito e até romper ao que a gente denomina de ciclo da violência doméstica, né? Estava enfatizando aqui um outro fator que faz com que as mulheres sofrem várias violências e, no final das contas, deixam de registrar a ocorrência. Por quê? Relembrando rapidamente o ciclo da violência doméstica, a gente tem, primeiro, uma fase de tensão, em que acontecem discussões, em que acontecem brigas iniciais, essa fase de tensão. Em seguida, a gente tem a fase da violência, que acontece efetivamente o ato. E lembrando que a violência pode ser física, psicológica, moral, patrimonial, sexual. Só que depois dessa violência propriamente, a gente tem a próxima fase, que é uma fase de reconciliação e da lua de mel. E o que acontece nessa fase da lua de mel? Quem praticou o fato, o agressor ou o autor dos fatos, ele pede perdão, pede desculpas, manda flores, diz que nunca mais vai praticar aquele ato. E eu trago aqui a lembrança, um caso muito icônico que eu peguei lá no Paranoá, que uma mulher, ela tinha 2 filhos com um rapaz, ele já tinha sido ela já tinha sofrido 2 tipos de violência, estava com a tornozeleira eletrônica, e aí o sonho dela era de se casar com ele e formar uma família, até porque ele tinha 2 filhos. E quando ele estava com a tornozeleira eletrônica, ele prometeu se casar com ela, que era o grande sonho. Então, ela retirou as medidas protetivas, ficou sem a tornozeleira eletrônica, e na véspera do Dia das Mães, eles têm uma discussão e ele bate nela até que ela morre. Isso é algo triste, mas é só para enfatizar da importância, já que a gente também tem um público feminino, de verificar se você não está nesse ciclo da violência. E como o próprio nome diz, ele é um ciclo, então se você está numa lua de mel e você verifica que isso pode vir a acontecer, pode vir uma fase da tensão e uma violência novamente.
porque o ciclo ele é vicioso, porque a fase de lua de mel ela é tentadora, né? Porque o agressor, o homem, ele fica muito sedutor, muito generoso, muito bom naquela fase, e isso faz com que a mulher perdoe, aliado a esses sentimentos, né? De compaixão, de generosidade e de manutenção da família. Quantas vezes a própria mulher justifica a ação do homem? A própria mulher, ela justifica a violência. Só porque ele bebeu, né? Quando ele bebe, é só quando ele bebe. Ele é um homem bom, ele é um bom pai. Ele só fez isso porque ele estava nervoso. Ele fez isso só porque ele estava com ciúmes. E a gente só briga quando ele bebe. Aí, tá, mas vocês bebem às sextas-feiras? Quarta, sexta, sábado, domingo. Então, assim, mais da metade da sua vida é em conflito. E a questão da bebida é interessante, que eu pergunto assim, tá, ele bebeu, e lá no bar? Ele bate lá no bar? Ele briga com os homens do bar? Então tem uma questão de gênero, porque às vezes ele bebe, trata bem os amigos, trata bem o pessoal do bar, mas chega em casa e é agressivo com a mulher. Então não é só a bebida, né? Não é. Tem uma questão de gênero, né, de machismo estrutural. Doutor Zago? Outro dia estávamos em uma roda de conversa também, conversando sobre esse mesmo assunto, e nós temos aqui um juiz muito atuante, que todo mundo aqui do DF conhece, que é o doutor Benhur Visa, né? Uhum. E o doutor Benhur estava contando uma história, e ele na função ali de magistrado, e chegou um sujeito que estava sendo acusado de violência doméstica e disse para ele, falou assim, mas doutor, mas se ela é minha mulher e eu não posso bater nem nela, em quem que eu vou bater? Meu Deus. E aí o doutor Benhur disse que olhou para ele e falou assim, olha, até agora, por enquanto, aproveita enquanto é possível. O senhor consegue bater no senhor mesmo. O senhor pode olhar no espelho e dar um soco no senhor mesmo. É a única pessoa que o senhor pode bater sem ter consequências criminais. Fora isso, né? Mas a gente vê assim, o grau de desinformação realmente, né? É muito triste a gente pensar que determinadas pessoas poderiam chegar para um magistrado e dizer isso como se fosse um direito dele, e de verdade aquela pessoa acredita que é. Então, é todo um processo realmente de mudança cultural. E aí, Sérgio, se me permite, eu trago aqui um ponto, talvez, para a gente debater, conversar um pouco a respeito, que é essa visão de futuro que a gente deve ter, né? Porque, vejam só, quando a gente pensa no presente, esse presente adveio, logicamente, de muita carga do passado. Quando a gente está tratando dessa temática, essa carga do passado é inegável, é o patriarcado, né? Só que, olhando para o presente, a gente pode também estimar o que a gente vai ter no futuro. E não é possível falar-se de futuro sem falar em inteligência artificial. Né? Só pessoas realmente negacionistas que falam de futuro sem negar a transformação que está advindo aí da inteligência artificial, talvez uma das mudanças mais ruptivas da história da humanidade, é o que se diz, né? E essa formação do que se tem de inteligência artificial, o treinamento dessa inteligência artificial, se dá com o que está posto. E o que está posto ainda é uma situação de patriarcado e de machismo estrutural. Então, essa é um tema bastante interessante, que é a discussão sobre esses vieses algorítmicos, né? Ou seja, como é que a inteligência artificial vai aprender? Porque ela vai repetir esses comportamentos. Isso está sendo discutido na literatura. Porque a formação, o treinamento da inteligência artificial hoje é que vai pautar, muito provavelmente, as nossas visões do futuro. Então, esse é um tema bastante relevante, né, para a academia, e também eu acredito que é relevante para essa temática aqui de enfrentamento à violência doméstica, e para que a gente tenha atenção e não cometa os mesmos erros do passado. Tratando aqui das questões específicas do Distrito Federal, o que temos, doutora Antônia? Porque assim, estamos acompanhando cada 2, 3 dias uma notícia do feminicídio aqui do DF. Qual quadro que podemos trazer para o nosso ouvinte ter uma ideia de como está esta questão da violência contra a mulher? No ano passado a gente teve um número vultoso, né, de feminicídios, embora alguns estão em fase ainda de apreciação, né, Zago? Estão. Uhum. Porque o que acontece aqui no Distrito Federal, e o Zago até pondera bem, nós estamos fazendo tanto o nosso dever de casa que a gente sabe até as informações que os colegas nos trazem, né? Fica à vontade. A gente teve no ano passado um número vultoso de feminicídios. Esse ano teve uma diminuição, né? Esse mês especificamente a gente teve um número um pouquinho maior, né? Mas
alguns dados importantes que também são trazidos, né? O Distrito Federal é um dos poucos lugares no Brasil em que, quando há uma morte de uma mulher, em regra, já registra como feminicídio, mesmo que depois isso já seja desclassificado. De toda sorte, no ano passado a gente teve um número maior do que no ano de 2022. Esse ano a gente espera, claro que tudo pode surpreender, a gente espera uma diminuição. Até o atual conjuntura, a gente tem tido uma diminuição dos casos. Mas uma coisa que a gente tem trabalhado é que eu acredito que deva diminuir, sim, esse ano, e a gente espera, porque a rede tem atuado nesse sentido, embora todos nós saibamos que temos também as nossas limitações, até por causa disso que acabamos de falar. Existem situações que nem chegam ao conhecimento do sistema de justiça, né? Mas o que a gente tem trabalhado também, eu acho que isso até foi objeto de uma reunião, né, da Secretaria de Segurança Pública, e o Zago também esteve presente, de trabalhar, primeiro, a confiança da sociedade nas instituições e da eficácia das medidas protetivas. Por quê? Porque quando acontece alguns casos de feminicídio, eles falam assim: a polícia não faz nada, as medidas protetivas não são eficazes, o que não é verdade, né? O Zago pode trazer daqui a pouco os números específicos, mas assim, são raríssimos os casos de feminicídio em que aconteceram na vigência de medidas protetivas, né? São raríssimos os casos. E o que nós temos que trabalhar, então? Que a mulher tem que denunciar os primeiros sinais, inclusive os sinais de violência psicológica, de violência patrimonial, que muitas pessoas não sabem que são violência. Elas têm que confiar nas instituições, elas têm que pedir medidas protetivas, elas têm que, se desejarem, registrar a ocorrência, porque é a partir desse momento que vem esse sentimento de crença de que ela pode pedir a proteção, de que ela será protegida. Inclusive, assim, eu já ouvi, né, claro que não é muito conhecedor, mas eu falo assim: nossa, mas não tem eficácia. Por exemplo, o que acontece hoje? Se uma mulher pede medida protetiva, em regra, o autor dos fatos é afastado do lar e ele é proibido de ter contato com ela. Se ele descumpre a medida protetiva, qual é o próximo passo? Ele é preso preventivamente. Assim, é isso que acontece, o juiz da custódia converte preventiva e acontece. Além disso, existem vários outros mecanismos. A gente tem o que a gente chama aqui no Distrito Federal de Viva Flor, que é o que alguns conhecem como o botão do pânico, só para que o nosso telespectador aqui compreenda. Então, assim, o que acontece no botão do pânico? Ela recebe um aparelho e que, se houver uma aproximação, ele aciona e a polícia chega em minutos. Tá? Então, assim, existem uma série de mecanismos de proteção, inclusive nós temos também a casa-abrigo. Se a mulher não tem onde morar, não tem onde ficar e ela está em situação de risco quanto à sua vida, ela pode ser abrigada na casa-abrigo, e lá ela é um lugar sigiloso, que tem proteção, enfim. Então, existem vários sistemas de proteção. Respondendo de forma objetiva a sua pergunta, tivemos no ano de 2023 um número um pouco maior de feminicídios. A gente teve até o final do ano 34, devemos ter tido algumas desclassificações, o Zago pode informar. Esse ano nós temos uma esperança de diminuição, embora nesse mês de agosto a gente tenha tido, né, um pouco mais de registro. Mas eu acho que nós da rede esperamos finalizar o ano com um número menor de feminicídios do que no ano passado. Vamos para os números, ou a doutora Karen também comenta um pouco dessa realidade? Vou comentar e vou jogando a bola para o doutor Zago. Acho importante enfatizar que medidas protetivas funcionam desde que cumpridas pela vítima. E a gente tem que esclarecer isso. Registra-se a ocorrência policial, faz o requerimento da medida protetiva, o magistrado ele concede essa medida protetiva, esclarece quais são os termos. Só que essa mulher ela precisa cumprir. Ela também não pode se aproximar do agressor, ela também não pode entrar em contato com ele, porque não adianta a gente conceder a medida protetiva e ela colocar o agressor dentro da casa dela, sob o mesmo teto. É uma frase do nosso subsecretário, né? A polícia vai até a porta da casa da vítima, mas da porta para dentro a gente não consegue entrar.
Então, se ela coloca o agressor dentro da casa dela, como o doutor Zago falou, uma faca que está na gaveta da cozinha pode ser a arma do feminicídio. E aí, o doutor Zago vai trazer para a gente os dados para mostrar que, efetivamente, as medidas protetivas funcionam e que as nossas... Vamos falar de taxa de sucesso também, né? Já vou quicar a bola. As campanhas, elas têm sido eficazes, porque a gente tinha essa taxa de 67% de feminicídios em que não tinha registro de ocorrência anterior, mas isso diminuiu. Se a gente trabalhar com os casos de feminicídio desse ano, a nossa taxa reduziu para 45,5%. 45,5%. Ou seja, as mulheres estão denunciando mais, o registro de ocorrência está acontecendo. Então, de 67%, baixamos para 45,5%. Isso significa o quê? Está funcionando, só que a gente tem que fazer mais. A gente quer que seja para zero, né? E eu vou passar a bola, então, para o doutor Zago para a gente mostrar que efetivamente foi feito um estudo e que a medida protetiva funciona, que a gente pode confiar que não é um pedaço de papel. Exatamente. Na verdade, assim, nosso objetivo aqui no Distrito Federal, né, de acordo com o nosso secretário de Segurança Pública, que é o doutor Sandro Avelar, é se chegar a feminicídio zero, né? É claro que a gente sabe que esse é um desafio muito difícil e que a gente precisa avançar aos poucos. Como a doutora Antônia falou, ano passado nós tivemos um ano muito ruim em termos de feminicídios, né? Nós tivemos muitas vítimas. Esse ano, no primeiro semestre, nós tivemos uma redução de 63%. É uma redução muito expressiva, que aliada a essa informação que a doutora Karen trouxe, né, dessa diminuição da subnotificação, demonstra que provavelmente as nossas campanhas de conscientização e de incentivo à denúncia estão surtindo resultado, né? Nós temos aqui algumas campanhas do governo do Distrito Federal, tanto na Secretaria de Segurança Pública quanto na Secretaria da Mulher, na Secretaria de Justiça, que incentivam que as mulheres procurem as instâncias formais de controle, primeiro, para ingressar na rede, para ter um apoio psicológico, para ter um apoio assistencial e também apoio jurídico. Então, isso inclusive é possível nos NUIANS, que são os núcleos de atendimento à mulher, né, os núcleos integrados de atendimento à mulher, que a doutora Karen chefia. E esse atendimento multidisciplinar é que faz com que a pessoa verdadeiramente saia desse ciclo de violência. Não é fácil sair do ciclo de violência. Eu costumo dizer que provavelmente sair de um ciclo de violência como esse é sair de uma espécie de vício. Quer dizer, não é uma coisa que se diz que é fácil. É necessário esforço, é necessário remédio, é necessário muita dedicação realmente, e apoio, né? E apoio. É muito importante o apoio, não é? E trazendo essa questão da medida protetiva, né, infelizmente nós vemos algumas notícias não raras, né, que a mulher tinha medida protetiva, a mulher tinha medida protetiva e estava com ela no bolso quando morreu, e etc. Né? De fato, essas informações elas não estão verídicas, mas elas são informações que muitas vezes estão desatualizadas. Primeiro porque às vezes as informações falam que a mulher tem a medida protetiva, mas a medida protetiva não estava mais vigente. Né? Ou então ela estava com medida protetiva, mas como a doutora Karen falou, ela estava residindo ela mesma voltou, né, com o agressor, está residindo ali com o algoz. Então não há muito que a polícia possa fazer em relação a isso, né? Quer dizer, é uma liberdade da própria pessoa. Entretanto, lá na Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios, nós fizemos um estudo para saber mais ou menos a eficácia, ou para aferir um número da eficácia dessa medida protetiva. E nós verificamos, Sérgio, que de 2020 a 2024, a fevereiro de 2024, o TJDFT, e eu trago dados do Distrito Federal, porque são dados que precisam ser concatenados com dados que nós temos na Câmara Técnica, né, e são dados do Distrito Federal. O TJDFT deferiu 62.200 medidas protetivas, isso de 2020 a 2024. Desse universo de pessoas, desse universo de medidas protetivas deferidas, 62.200, nós tivemos 10 casos em que as mulheres morreram com medida protetiva. 10 casos. Desses 10 casos, e aí nós vamos no processo, a gente analisa, a nossa metodologia da Câmara Técnica analisa todo o sistema de justiça criminal, quer dizer, a gente analisa desde a ocorrência até após o trânsito em julgado da sentença, na verdade. Verificamos que 5 casos apenas as mulheres estavam cumprindo as medidas protetivas. As mulheres cumprindo. Como assim? Ou seja, era deferida uma medida protetiva de afastamento do lar e a mulher resolvia voltar com o agressor.
Então, no final das contas, por uma atitude dela, a medida estava sendo ineficaz. É claro, como é que vai ter eficácia uma medida protetiva em que ela está residindo com o agressor? Não tem eficácia. Né? Inclusive, Sérgio, desculpa, tem vindo agora nas sentenças, nas decisões judiciais de medida protetiva, que as medidas protetivas precisam ser cumpridas por ambas as partes, tanto por autor como pela vítima. Por quê? Qual é a penalidade do descumprimento da medida protetiva pelo autor? É a prisão. Tá? Expressa, é a prisão preventiva. Qual é a penalidade do descumprimento para a vítima? A perda da eficácia dessa medida protetiva. E esse descumprimento pela vítima é isso, é a vítima voltar a falar com o agressor, ela se aproximar do agressor, ela voltar a conviver com ele, e é quando se torna ineficaz. Só para complementar, porque ela já complementou mais do que o que eu falaria, é isso mesmo. Quando ela retoma com o agressor e ela não noticia ao Poder Judiciário que ela retomou a fim de revogar a medida protetiva. E a medida protetiva ela continua em vigor porque nem o poder, ela continua, né? Formalmente em vigor, porque nem o Poder Judiciário, nem a polícia, ninguém sabe que ela pediu medida protetiva, mas ela retomou o relacionamento e ela mesmo está agindo em contradição com o afastamento, com a proibição de contato. E aí, nesse caso, isso serve tanto para as medidas protetivas quanto para o Viva Flor, que é o botão do pânico. Não adianta também, eles falam isso, olha, há registros de quando a vítima aciona o botão do pânico, da polícia chegar em 5 minutos. Mas não adianta a polícia chegar em 5 minutos se ela está dormindo na mesma cama que ele, se ela voltou o relacionamento. E como o próprio Zago disse, em 79% dos casos de feminicídio, os crimes são praticados com instrumentos que não são arma de fogo, que pode ser arma branca, asfixia, fogo, qualquer coisa que está ali. Né? Então, realmente é importante que a vítima haja de acordo com a sua própria proteção. Justamente. E assim, então, desse universo de 62.200 ocorrências, foram 5 casos em que efetivamente nós tínhamos uma mulher que estava protegida com a medida protetiva, né, ou pelo menos teoricamente, e que foi vítima de um feminicídio. Quando a gente faz o cálculo, a gente chega a um número, né? Esse número é 0,00080. São 4 zeros. Ok, esse número sem uma comparação, fica difícil da gente ter assim, né, a possibilidade de visualização. Mas aí, só para que todo mundo imagine assim, um grau de comparação, a possibilidade de você ser atingido por um raio no Brasil é 0,000005. Tem um zero a mais. A probabilidade de você ser vítima de um ataque terrorista na Europa é 0,000006. Quer dizer, são probabilidades, essas outras são probabilidades menores, como eu já disse, tem um zero a mais. Mas são todas probabilidades muito pequenas, são probabilidades baixas, de forma que é possível, sim, confiar no sistema. As medidas protetivas, elas são eficazes. E a mulher que está com a medida protetiva, certamente ela está mais protegida do que aquela que não está. Nós temos alguns casos de sucesso aqui, principalmente do nosso Viva Flor, que é o botão do pânico, em que, veja só, Sérgio, a mulher ela estava protegida, ela tinha medida protetiva, ela estava com o aparelho celular que é dado aqui no Distrito Federal, que não é um aplicativo, aqui é um aparelho celular que é dado à vítima para sua proteção, e ela viu o agressor, ela estava voltando, ela estava no ônibus, e ela viu o agressor no ponto de ônibus. E aí ela acionou. Nisso, a central, 24 horas, ligou para ela, falou, olha, a senhora não vai descer nesse ponto, a senhora vai descer 2 pontos depois, já vai ter uma viatura da Polícia Militar esperando pela senhora lá. De fato, quando ela desceu, já tinha essa viatura aguardando, eles retornaram ao ponto em que ela deveria ter descido e que o sujeito estava, porque ele estava descumprindo a medida protetiva, que era próximo da residência dela, e quando o encontraram, ele estava com uma faca e com um kit de sobrevivência. Né? E ele falou que ele iria matá-la. Então, ele iria esfaquear essa mulher e ele estava com um kit de sobrevivência, com comida em lata, com agulha, com uma série... Ele ia fugir. Certamente ele iria fugir. Né? Então, assim, foi uma situação bem objetiva de que foi eficaz essa medida protetiva e esse programa foi efetivo. Né? Então, não só nessa situação, mas em inúmeras outras situações, a gente tem isso de maneira bem característica e mostra que na operacionalidade esses programas são interessantes, eles funcionam sim, mas eles precisam contar, primeiro, com a ajuda da vítima, claro, né?
e com a ajuda dos demais. Essa intervenção de terceiro é algo que também vem crescendo bastante nos crimes de tentativa de feminicídio, justamente porque eu acredito que a população está se envolvendo um pouco mais na causa, principalmente os homens, né? Então, quando você tem uma tentativa de feminicídio, aqui a gente tem esse controle, a gente sabe qual foi a razão da não consumação desse feminicídio, né? E a intervenção de terceiros vem subindo ao longo do tempo. Isso é bastante interessante da gente falar. É claro que a gente desaconselha que qualquer pessoa intervenha em uma situação de extremo perigo, né? Por exemplo, o sujeito está com uma arma, etc., apontando. Claro, a melhor opção aqui é tentar manter a calma e acionar a polícia para que a polícia possa exercer seu papel. Ainda tratando dessa questão muito importante, a senhora trouxe aqui os homens que pedem a Lei João da Penha, né? Mas e como identificar que a Lei Maria da Penha está sendo feita de forma abusiva contra o homem? Tem um tirocínio assim da delegada nesse caso? Como a senhora faz? Se a mulher está tentando armar uma Lei Maria da Penha contra o companheiro? É bem complexa, né? É bem complexa essa situação. A Lei Maria da Penha veio para garantir uma proteção para uma mulher que ela estava em uma situação de vulnerabilidade, tentando equiparar essas duas posições. Eu gosto de esclarecer, um tapa, um soco deferido em um homem que defere um tapa, um soco numa mulher, a consequência é diferente da mulher que defere isso no homem. E aí os homens falam com a gente, não, mas eu precisaria de uma lei para me proteger, ela me bate. Entendam, o crime, o Código Penal não mudou. Ninguém pode praticar lesão corporal. Então, ele tem o direito de que a agressão física praticada pela mulher seja devidamente apurada. Ele também vai registrar a ocorrência policial. Qual é a diferença? É que a Lei Maria da Penha veio para poder trazer a medida protetiva, para poder reconhecer as violências, porque a gente sabe que a gente tem essa vulnerabilidade por questão de gênero. Mas, infelizmente, nós temos, sim, casos de mulheres que fazem uso da Lei Maria da Penha para prejudicar, por situações de também não aceitação do término, por ciúmes. E é muito complicado, porque a partir do momento que se identifica que a mulher faz uso dessa lei, ela enfraquece a nossa proteção. Ainda bem que o percentual é muito pouco, né? O percentual é muito pouco. Nessa situação. É muito pouco, é baixo, mas ainda assim enfraquece, deixa o sistema um pouco mais falho. A gente traz essa proteção toda e aí faz uso. Mas aí qual é o nosso papel? Qualquer tipo de ocorrência policial, inquérito policial que for registrado nesse sentido, e a gente efetivamente comprovar que essa mulher ela está acusando falsamente, utilizando de argumentos falsos ou provas falsas, ela vai responder também pelo crime. Existe o crime de denunciação caluniosa, a pena de até 8 anos, entende? Então, assim, a gente tem essa possibilidade de também atuar nesse sentido. Mas entendam, é muito bom esclarecer. Não é porque, mulher, você não tem nenhuma prova do que aconteceu que você não tem que procurar a delegacia. Não é porque você não tem testemunha, não tem uma prova física, uma prova material, que você não tem que registrar a ocorrência policial. Você não vai responder por denunciação caluniosa nesse caso. A gente entende que os crimes de violência doméstica, eles acontecem no ambiente doméstico. Em regra, não tem testemunha. Em regra, não tem outra prova. Então, assim, é preciso incentivar as mulheres e deixar claro, não é porque ela chegou lá, tanto é que a fala da mulher em Lei Maria da Penha, ela merece verossimilhança. Isso significa o quê? A gente valoriza muito a fala dessa mulher. Então, continua tendo que registrar a ocorrência. Não é porque não tem prova que ela vai responder por denunciação, por falso. Doutora Antônia, ficou aí já agitada para falar. Não, concordo, eu acho que é isso mesmo. E o que é importante, né? A mulher tem que ser alertada sobre a possibilidade de responder por denunciação caluniosa. Mas quando é que isso acontece? Quando ela está de má fé. Não quando ela registrou uma ocorrência ou por alguma razão ela não teria uma prova material. Perfeito. Embora isso, na prática, o que acontece? Tanto a jurisprudência, né, dos tribunais superiores, do STF, do STJ, é uníssona no sentido de que, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher e os crimes cometidos no âmbito doméstico, como bem salientou a doutora Karen, aplica-se o mesmo entendimento do estupro. Como esses crimes não são praticados na presença de outras testemunhas, a palavra da vítima adquire maior relevância. Então, quando é que ela
Então, por essa razão, se ela sofre a violência, e nós enfatizamos aqui que o que acontece mais é o contrário, a mulher sofrer vários tipos de violência e não registrar a ocorrência e não procurar o sistema de justiça, tanto é por isso que 67% dos casos de feminicídio consumado, as mulheres nunca registraram ocorrência contra os seus agressores. Então, assim, está sofrendo violência mesmo, vai à delegacia e procura. Mas você, mulher, se você também não praticou, enfim, não está sofrendo violência ou está querendo utilizar daquele caso, acontece muitas vezes, guarda de filho, tem uma questão de família, e aí, assim, para se beneficiar, talvez, naquela situação, ela pode registrar uma ocorrência. Mas, assim, no âmbito da minha atuação, isso aconteceu muito raramente. Muito raramente. E apesar disso acontecer, isso tem que evidenciar que já aconteceu, isso não deslegitima em momento algum a Lei Maria da Penha, que é protetiva, né? E serve para proteger as nossas mulheres. Não pode fazer da exceção uma regra. Né? Não, a exceção é uma exceção, né? E as mulheres precisam continuar denunciando. Infelizmente, conversa boa, o tempo passa rápido, né, doutor Marcelo Zago? Quero começar agradecendo a sua participação conosco aqui na Rádio Justiça, nesse debate sobre enfrentamento à violência doméstica. Doutor Marcelo Zago, que é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, também coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento e Homicídios e Feminicídios do DF, o homem dos números aqui hoje no nosso debate. Doutor Marcelo, muito obrigado por estar conosco. Suas considerações finais. Muito obrigado, Sérgio. Foi um grande prazer estar aqui essa manhã com as colegas aqui para debater um tema tão relevante, né? E eu deixo aqui apenas um recado para, eventualmente, você que está escutando e sofre violência doméstica ou conhece alguém que está sofrendo violência doméstica. Por favor, denuncie. Essa é a única forma que nós temos para atuar na vida dessa mulher e tentar impedir essa tragédia, né? Então, se o fato está acontecendo, 190. Se o fato já aconteceu, 197. Se houver a necessidade de intervenção da Defensoria Pública, 129, ramal 2. Muito obrigado a todos. Repetindo os números, 190, 197, que é o telefone da Polícia Civil de denúncia, e o telefone da Defensoria Pública, 129, ramal 2. Muito obrigado por estar conosco, doutor Marcelo. Também agradeço a doutora Antônia Carneiro, defensora pública do Distrito Federal e ex-chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Obrigado por estar conosco também. Sérgio, eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de ter debatido temas tão interessantes com pessoas comprometidas e qualificadas. Muito obrigada a todos pela manhã e reitero aqui, em relação à minha instituição, que, em caso de qualquer dúvida, pedido de medida protetiva, 129, opção 2, lembrando que a Defensoria Pública também tem o Dia da Mulher, com vários serviços, sempre na primeira segunda-feira do mês. Se você, mulher, precisar de assistência social, CRAS, orientação jurídica, ações judiciais e vários outros atendimentos, o Dia da Mulher acontece no edifício Rossi, em frente ao Agarram. Muito obrigado também. Doutora Karen Langkammer, diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Distrito Federal. Obrigado por estar conosco também aqui pela primeira vez na Rádio Justiça e as suas considerações finais. Eu que agradeço, realmente foi um debate enriquecedor. Parabéns, né? Foi um sucesso. E eu gostaria de deixar como uma questão, o Zago falou da gente denunciar. A gente tem também a ocorrência policial eletrônica aqui na Polícia Civil do Distrito Federal. Essa mulher, às vezes, ela não quer ir à delegacia, basta abrir o navegador e colocar ocorrência policial. Então, se você é vítima, registra ocorrência, ainda que seja pela internet, é possível requerer medida protetiva também pela delegacia eletrônica. E para finalizar, a gente sabe que o ciclo de violência é difícil de quebrar. Então, assim, mulher, quantas vezes você precisar voltar na delegacia, volte. Às vezes a mulher vai uma vez só, registra a ocorrência policial e não volta, mas a gente precisa saber que a medida protetiva não está sendo cumprida, a gente precisa saber que a violência ainda está acontecendo e ela se sente julgada muitas vezes por isso. Não é essa a imagem que a gente quer deixar. A gente quer deixar claro que a gente sabe que ela muitas vezes vai ter que voltar na delegacia 2, 3, 5, 7 vezes e a gente vai estar lá para isso. Obrigada, viu?
Nós que agradecemos ao nosso convidado e às nossas convidadas, e lembrando que depois também vai estar disponível lá no YouTube da Rádio TV Justiça esse debate que você acompanhou sobre enfrentamento à violência contra a mulher. 9h43, intervalo. Na volta vamos ter o giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.